Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão na preparação para o clássico contra o Palmeiras. Tem mudança na defesa, os desfalques continuam, mas o Memphis está garantido. Tudo isso eu te trago a partir de agora nesse vídeo para a gente tentar desvendar essa escalação. As notícias elas não são tão boas. No último treinamento, na véspera do derby, o Ramon Dias utilizou na escalação por uma troca técnica o zagueiro Kaká na vaga de Félix Torres. O Félix Torres ele está vivendo um momento de muita instabilidade, desde que chegou no Corinthians, né? Teve um bom momento no começo desse ano, porque os outros também caíram demais, e ele acabou tendo uma sequência um pouco mais positiva. O André Ramalho acaba tendo que jogar na lesão do Gustavo Henrique, e aí a defesa fica um pouco mais fragilizada, mas eu já referi para vocês em outro momento e vou repetir. Em dois momentos mais instáveis da defesa do Corinthians, o Ranieri não estava à frente da defesa. Então isso é um indicativo de que o Ranieri muitas vezes conserta qualquer burrada ali no posicionamento ou qualquer erro técnico. Ele dá uma consistência maior. Ele é um cara híbrido, né? Especialmente em grandes jogos. Ele na bola aérea está sempre pisando na área defensiva e é um cara que sem a bola joga praticamente como um terceiro zagueiro e o Corinthians fica com uma linha de 5. Então, essa sustentação quem dá é Ranieri, até pela formação tática do Corinthians, em que você tem outros dois volantes, normalmente, o Martínez e o Carrilho, para a meia armação, seja do Memphis, do Garro, do Coronado, de quem quer que seja que esteja ali na frente, né? Mas são muitos volantes exatamente para dar essa sustentação. Mas o Ranieri é o cão de guarda, né? E a gente falou aqui na final contra o Palmeiras, ele jogou pelo Martínez e pelo Carrilho, que estavam cansados, desgastados da data FIFA. Enfim, o fato é que a dupla de zaga para esse clássico contra o Palmeiras na Arena Barueri deste sábado será Kaká e André Ramalho. Esse tem sido o grande problema, né, do técnico Ramon Dias. Ele está tentando encontrar uma defesa. Você vê que ele muda a todo instante. Todos os zagueiros praticamente já jogaram, né? Ele já testou o Choca com o Kaká, o Choca com o Torres, o Choca com o Ramalho, o Choca com o Gustavo Henrique. Ele trocou todos, né? Você pode... Eu não sei, eu não fiz essa pesquisa, mas eu não sei se tem alguma dupla que não jogou. Então, assim, o momento técnico do Félix Torres, ele indica uma troca. O problema é que o substituto é justamente o Kaká, que esse ano, nas vezes em que teve chance... Eu sei que ele é um cara que se dedica, a torcida muitas vezes gosta porque ele xinga a imprensa, porque ele tem uma personalidade forte e tudo mais, mas assim, tecnicamente falando, é um cara que deixa muito a desejar, só que não tem outro. Quer dizer, teria o Choca, né, que foi arquivado pelo Ramon Dias. Cometeu algumas falhas também, ele não está isento. O fato é que não há uma afirmação na defesa. Esse é um problema que o Corinthians vai precisar resolver. O Corinthians precisaria resolver esse sistema defensivo já nessa janelinha que fechou hoje, né? Fechou hoje, então o Corinthians não contratou e agora é só na metade do ano. Então é com o que tem. O Corinthians vai com o que tem. E vai enfrentar o Palmeiras já nesse começo de campeonato brasileiro. Acho que ninguém queria um derby nesse momento, né? Nem o Palmeiras, nem o Corinthians, porque o Corinthians está preocupado com outras coisas, né? Ali na frente vai ter Copa do Brasil, tá aí envolvido na Sul-Americana. O Palmeiras também, né? Que tomou uma sapatada na final, no sentido de perder o título mesmo, né? Na final contra o Corinthians agora já tem um clássico aí de novo, né? O Abel Ferreira ainda não venceu o Ramon Dias, não é no Allianz Parque, é na Arena Barueri. Então tem muitos ingredientes aí para um Palmeiras pressionado, especialmente quando enfrenta o Corinthians, e um Corinthians que, poxa, vem de 2 semanas de 2 clássicos muito bons contra o Palmeiras, e aí de novo enfrenta os caras, é um teste e tanto, né? No momento em que o Corinthians está com muitos desfalques, eles continuam. O Hugo Souza, que foi decisivo, tá? Nos 3 derbys em que aconteceram no Campeonato Paulista, o Hugo Souza foi peça fundamental. Então a gente não pode desconsiderar isso, né? Ele pega um pênalti do Estevão no último minuto, naquele que terminou 1-1 no Allianz Parque, na fase de grupos. Ele pega o pênalti do Veiga na grande final. Ele faz defesas importantes no primeiro jogo da final no Allianz Parque.
E esse cara não vai estar. O Angileri, que foi eleito por muitos aí como um dos grandes destaques da primeira final, jogou bem também o segundo jogo, mas especialmente o primeiro, também está fora. E aí você tem que recorrer ao Matheus Bidu, então a diferença cai muito. Né? O Gustavo Henrique, acabamos de falar dos problemas da defesa. O Rodrigo Garro, que é um cara que se dá bem contra o Palmeiras, né? Ele tem gols de falta, inclusive na Arena Barueri, no Paulista do ano passado, no Brasileiro do ano passado, ele faz o gol no 2-0, no jogo disputado na Neoquímica Arena. Ele é um cara importante. Mas ele não foi escalado, né, no primeiro jogo da final, quando termina 1-0, quando o Memphis faz a função de meia. E aí é justamente essa a dúvida que eu tenho, acho que o Ramon não tem, mas eu tenho na escalação. Existe uma prévia com 4 volantes. Ou seja, se ele quiser povoar um pouco mais o meio de campo para jogar contra um Palmeiras que está crescendo, que é 100% na Libertadores, que está tendo as voltas aí do Paulinho, do Maurício, o Felipe Anderson jogando na função dele, sabe, o Vitor Roque buscando seu primeiro gol. Então tem algumas coisas, o Gustavo Gomes voltou, o Marcos Rocha também, então tem algumas coisas se acomodando no Palmeiras. E esse clássico é aquele para dar moral. Então o Palmeiras vai com tudo para tentar ganhar do Corinthians. O Corinthians vai ter que saber jogar o jogo. E aí, diante das possibilidades, aquela pranchetinha ali para vocês visualizarem, né? Não tem muito como fugir dessa estrutura aqui, do Matheus Donelli, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, o Kaká e o André Ramalho, deve ser essa a formação, Ranielli, Martínez, Carrilho, e aqui é a grande incógnita da escalação do Corinthians. Pode ser o Thales Magno? Não acho. O momento técnico dele, inclusive, não é bom. Pode ser o Memphis, como foi no primeiro jogo da final? Pode. Colocando o Romero aqui junto do Yuri Alberto. É um time mais ofensivo, mas funcionou naquele primeiro jogo. Numa escapada, o Yuri Alberto fez 1-0, mas foi um jogo para sofrer. E aqui estava o Hugo Souza. Eu não estou dizendo aqui que o Donelli não vai segurar, mas é que o Hugo faz... normalmente ele faz milagres, né? O Hugo é aquele cara que ele faz gols, ele evita gols certos. O Donelli tem jogado bem, tem mostrado mais segurança, mas, cara, ele vai ter que pegar a bola do jogo. O Hugo Souza pega a bola do jogo. Então, já tem uma diferença aqui. Se você for muito atacado, com essa defesa aqui que te dá exposição, o Ranieri vai ter que correr por 5, cara, para tentar impedir os avanços, que muitas vezes acontece pelos lados, né? Você tem o Facundo Torres caindo por aqui, você tem o Estevão e o Felipe Anderson caindo por aqui, ou o Felipe Anderson por dentro. O time tá sem o Veiga, mas aí pode ter o Paulinho, pode ter o Maurício, pode ter o Rios, que também infiltra bem, tem chute de média distância. Então, muito cuidado para o sistema defensivo, que é justamente o calcanhar de Aquiles dessa equipe do Ramon. Se o Memphis fizer essa função, a gente já sabe, né, de que maneira o Corinthians vai jogar, com o Romero e o Yuri aqui. Agora, existe uma possibilidade do Breno Bidon ser esse 10, esse camisa 10. Muita gente está pedindo isso. Eu gosto da ideia, porque você reforça o Bidon sem a bola, pode ser mais um jogador no setor de marcação, pela vitalidade que ele tem, e com a bola no pé, ele tem a capacidade de armação. Você não tem Coronado, você não tem Garro, então eu acho que o Bidon pode ser esse cara. Repito, ainda tem o Thales Magno, que tecnicamente não está bem. Você tem o próprio Memphis fazendo a função com o Romero entrando no time. O Romero não foi bem lá na Colômbia, mas é um cara que joga bem clássico, tá adaptado, enfim. Acho que não dá para avaliar o Romero só por aquele jogo contra o América de Cali. Enfim, são as possibilidades de escalação. Não tem muito para onde correr, gente. Não tem muito para onde correr. São muitos desfalques importantes. Então, assim, o aspecto defensivo vai ser onde o Corinthians pode ganhar esse jogo ou não perder. É o aspecto defensivo. Então, tem que segurar. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Chico Garcia, falando um pouquinho das últimas informações do Corinthians, falando desse derby importantíssimo para o Corinthians manter aí no topo da tabela, daqui a pouquinho na Arena Barueri, Palmeiras e Corinthians. Mas antes de falar desse derby, antes de reagir todas essas informações, vamos falar um pouquinho sobre a política do Corinthians, que anda aí pegando fogo nos bastidores. O presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma, acabou sendo afastado de forma preventivamente a pedido do presidente do Corinthians, Augusto Melo. Augusto Melo e Romeu Tuma, ambos presidentes, mais um do Conselho e outro do Corinthians,
e vem com rusga um ao outro há algum tempo. O Romeu Tuma tentando aí o impeachment, a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. Augusto Melo tentando se defender, né, fazendo graves acusações ao presidente aí, Romeu Tuma, dizendo que ele tem exposto o Corinthians na mídia de forma pejorativa. Então, é um momento muito difícil na política do Corinthians. Para o afastamento do Romeu Tuma, foram 3 votos a 1, né? Romeu Tuma, se quiser voltar ao cargo de presidente do Conselho Deliberativo, precisa entrar na Justiça Comum, buscar aí a sua volta, né? A contrário senso, ficará fora. Já o presidente Augusto Melo, do Corinthians, acabou participando de uma reinauguração de um tour no Parque São Jorge e acabou sendo interrogado sobre o afastamento aí do presidente Romeu Tuma do Conselho Deliberativo, mas ele não quis falar sobre o assunto. Preferiu manter-se calado. A gestão do presidente Augusto Melo está apurando aí um rombo de quase 200 milhões de reais referente à administração do ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, que saiu do Corinthians, ainda deixou ainda dívida para o Corinthians. Timão hoje é um clube que tem 2,4 bilhões de dívida. Por quê? Porque os ex-presidentes deixaram dívida muito grande. Inclusive, já na administração do presidente Augusto Melo, a dívida do Corinthians já cresceu 700 milhões de reais. E Augusto Melo diz que 400 milhões é ele mesmo que acabou aí gerando essa aumentando a dívida, mas dos 700 milhões, 300 já veio do ex-presidente do Duílio Monteiro Alves. Por exemplo, Luan, o Duílio Monteiro Alves deixou uma dívida para o Augusto Melo de 70 milhões. Então, infelizmente, a política do Corinthians, ela é podre, é uma política arcaica, é uma política que tem, nos últimos anos, só prejudicando o Corinthians. Com isso, o presidente Augusto Melo está muito apertado, está muito ansioso. Por quê? Em abril agora será votado se o CORE aprova ou não as contas do presidente. Caso não aprove, Augusto Melo será afastado do cargo do presidente do Corinthians e o presidente, se quiser voltar, né, à presidência, terá que entrar com ação na justiça. Senão, vai ficar fora. Mas não acaba aí não. Tem mais problema na presidência do Corinthians, na diretoria do Corinthians, na política do Corinthians. Tem uma ala da cúpula corintiana que não quer o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, lá mais. E sinceramente, para mim o Fabinho tem feito um trabalho muito bom. Isso é minha opinião. Para mim o trabalho do Fabinho é bom. E Corinthians, ano passado, acabou tendo uma arrancada histórica no segundo semestre devido ao trabalho do Fabinho. Por quê? Foi o Fabinho que descobriu o Hugo Souza, onde ninguém queria. Foi o Fabinho que trouxe o Memphis Depay. Foi o Fabinho que trouxe o André Carrilho. Então, olha as contratações pontuais que ele fez, onde o Corinthians teve aí 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, chegando aí uma pré-Libertadores e de forma automática a uma Copa do Brasil. Agora, uma ala corintiana quer que o Fabinho saia. O trabalho do Fabinho é tão bom que deu tanta visibilidade que o Atlético Mineiro, Bragantino e Internacional, no final da janela do ano passado, quis contratar o Fabinho Soldado. Só que o Fabinho não quis sair e disse o seguinte: eu vou junto com o presidente Augusto Melo até o último dia. Então, o Fabinho Soldado tem gratidão ao presidente Augusto Melo, né? Por ter confiado nele, ter trago, para ter feito aí um trabalho espetacular no Corinthians. Então ele falou que não sai do timão. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar
da camisa nova que o Corinthians aí acabou de lançar. Na verdade, a Nike fez a camisa referente ao Mundial de 2000, onde tinha aí o Fred Rincon, que Deus levou, né? Marcelinho Carioca, tinha o Ricardinho, Vampeta, né? Edilson, que é um dos embaixadores da camisa. Eu achei a camisa linda. A Nike ainda nem lançou, mas já vazou na internet Edilson aí vestindo a camisa. Pra mim, essa camisa, ela é bem mais bonita do que o uniforme número 1 do Corinthians. Então, vai aparecer outros ex-jogadores fazendo propaganda da camisa, porque a camisa realmente ela é maravilhosa. E aí, fiel, o que vocês acharam? Vocês gostaram da camisa? Use o espaço aqui para deixar o seu like e ver se você aprova ou não a camisa. Eu achei sensacional. Gente, mudando um pouquinho de assunto para fechar o vídeo, vamos falar aí agora do derby. No início do vídeo eu falei para você que a gente ia comentar sobre o derby. Então, o técnico Ramon Dias não comandará o clube hoje, porque está suspenso, né? Quem vai comandar, quem vai ficar na beira do campo comandando o time é seu filho Palilo, né? Que é o auxiliar técnico. Corinthians hoje tem problema para escalar o time. Por quê? Porque o Kaká apareceu treinando, né, no lugar do Félix Torres. Será que é o Kaká que vai pro jogo? Será que o Gustavo Henrique não tem condições de jogo, tendo em vista que ele está recuperando de uma lesão? Será que vai o André Ramalho? Corinthians hoje tem 5 zagueiros que já jogaram no Corinthians. Porém, até hoje, o Corinthians não afirmou ainda um zagueiro titular absoluto. Por isso que Ramon Dias tem pedido aí reforços pontuais, e um desses reforços que ele tem pedido é um zagueiro para chegar e vestir a camisa e ser titular absoluto, porque hoje a defesa do Corinthians, o sistema defensivo do Corinthians é o pior do time do Corinthians, né? Sem falar que o Hugo Souza hoje não estará no jogo. É um cara maravilhoso, pega muito, já pegou o pé do Estevão, pegou o pé do Rafael Veiga. Então o Corinthians vai ter dificuldade da escalação e também vai enfrentar um Palmeiras que é muito forte. É um Palmeiras que tá também brigando para a liderança. Se o Corinthians perder o jogo, acaba aí gerando uma pequena crise. Porque Ramon Dias mais Emiliano não é unanimidade, né? Muita gente quer eles fora. E se o Palmeiras perder, não muda nada, porque o Abel Ferreira tem um trabalho sólido no Palmeiras de 5 anos. E as coisas que acontecem no Corinthians afeta mais do que o que acontece no Palmeiras, até porque Calheira Pereira tem Abel Ferreira como um cara brindado e com muita moral dentro do clube por tudo que já ganhou. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians hoje consegue aí ganhar esse jogo do Palmeiras, mesmo sendo o mando do Palmeiras aí, que o jogo é na Arena Barueri, o Corinthians consegue sair com a vitória? Eu tô acreditando muito, porque o Palmeiras nos últimos tempos não tem dado sorte com o Corinthians, tem enfrentado o Corinthians e tem perdido os seus jogos. Eu tô acreditando. Então use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar o like e também a inscrição. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.